Na aula de hoje, de Filosofia da Educação, nós vamos falar entre a filosofia, a relação entre filosofia e a educação. E vamos traçar 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos falar da filosofia e educação, formando um único projeto educacional, né? Então é muito importante a gente destacar. Um segundo momento, a filosofia vai fornecer a base dos fundamentos do processo pedagógico e a educação vai ser uma consequência da concepção filosófica. E um terceiro momento, nós vamos ver a filosofia assumindo a tarefa crítica e reflexiva relativa às teorias e às ações educacionais. Então, no primeiro momento, um único projeto, no segundo, as bases, né? E no terceiro momento, nós evidenciando aí uma reflexão, né, e a crítica sobre as teorias e as ações educacionais, certo? Depois, nós vamos ver para que serve a filosofia. Então, para que serve a filosofia da educação? É muito importante que ela vai além da apropriação do conhecimento, né? Mas do ensinamento moral e ético, né? Então, a filosofia seria a arte da educação, né? A filosofia seria a arte de bem viver. E ela vai ajudar a estudar as paixões, os vícios humanos, a liberdade, a vontade, analisando a capacidade da nossa razão para impor limite aos nossos desejos e paixões, ensinando-nos a viver como pessoas honestas na companhia dos outros seres humanos. Então a filosofia teria como finalidade ensinar a virtude, né? Que virtude é essa? Né? O princípio do bem viver. Então a filosofia da educação, ela vai, no caso, a educação, ela vai se desenvolver no espaço formal, né, sistematizado dentro da escola, e no espaço não informal, a partir do senso comum e dos costumes. Então a gente vai ver que o processo educacional ele vai abranger o contexto cultural. Ela pode acontecer tanto na escola quanto fora da escola. Então é muito importante a gente salientar isso. Então, quais seriam as tarefas de uma filosofia da educação? A primeira, é necessário incluir a filosofia da educação em todo o sistema de conhecimento acerca da educação, ou seja, para a gente poder entendê-la como projeto e refletir sobre as bases desse projeto educacional. Como epistemologia, né, esclarece os princípios e fundamentos do sistema de conhecimento, também pensar criticamente a ciência e o modo como ela se faz e constrói, certo? Então, a filosofia e a educação. Então, a gente já sabe o que é a filosofia, que é aquela que vai proporcionar o questionamento, é aquela que vai colocar os indivíduos como questionadores do que acontece ao seu redor, vai propiciar o desenvolvimento crítico. Agora, o que é a educação? Né? A educação é o tipo do que fazer, ou seja, né, nós precisamos de colocar isso em prática, aquilo que a gente aprende como conhecimento. Então, ela vai ter uma finalidade. E como é colocar isso em prática? Né? Muitas vezes a gente adquire muito conhecimento e não consegue aplicar esse conhecimento. Então a educação, ela só tem eficácia quando ela tem uma finalidade. Né? Que finalidade é essa? Colocar os indivíduos como seres autônomos, colocar os indivíduos como aqueles que vão desenvolver o seu potencial, né? Colocar os indivíduos como aqueles que vão ter uma formação integral, né? Uma formação para transformar a sociedade. Então, que é o que o Lucchesi coloca. A gente finaliza com uma frase importantíssima. A educação é um instrumento de manutenção ou de transformação social. Nós estamos educando para quê? Para nós fazermos indivíduos subordinados para o mercado de trabalho, indivíduos que não pensam, indivíduos que não questionam, ou nós estamos trabalhando para proporcionarmos a formação de indivíduos capazes de transformar a sociedade. Então, a gente precisa questionar qual é o objetivo da educação a qual nós estamos contribuindo para a manutenção do status quo ou para adquirir liberdade e proporcionar a transformação social. Então nós, como professores,
nós, como intelectuais orgânicos, nós precisamos pensar, né, como nós podemos contribuir para que os indivíduos possam se tornar indivíduos autônomos. Então, a educação tem esse papel, o papel de transformação. A educação tem esse papel, né, o papel de propiciar, né, mudanças, né? Então, a filosofia da educação, nesse sentido, ela vai contribuir para que os indivíduos possam se tornar seres socializantes e que possam também atuar na transformação da sociedade que o cerca.